Olá, sejam bem-vindos ao canal da Tanakas. Eu me chamo Arthur Maia, engenheiro eletrônico, com especialização em eletrônica de potência e metrologia, com 45 anos de experiência no desenvolvimento de produtos para automação e proteção catódica, incluindo os retificadores. Eu sou um engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos produtos da Tanakas e sempre procurando atender necessidades dos clientes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como testar de maneira eficiente os DPS. Uma vez que você a frio, você não consegue testar os DPS de maneira eficiente, ok? Bom, pessoal, vocês sabem que os DPS eles são constituídos de uma pastilha de óxido de zinco, que é essa pastilha aqui. Então, o DPS inteiro, na verdade, tem dentro dele essa pastilha de óxido de zinco. Essa pastilha de óxido de zinco é um componente que, dependendo da tensão dela, ela pode entrar numa região de baixa resistência. Quanto maior a tensão aplicada em cima dela, menor é a resistência. Porém, ela tem uma tensão de disparo, que é a tensão de clivagem, tá? É a tensão em que ela começa a criar a região de baixa resistência. Então, nós temos um aparelho aqui, que é esse aqui, que pode dizer para você qual é a tensão de clivagem que tem nessa pastilha, ou no DPS que vocês que está equipando o retificador de vocês, ou um painel elétrico, ou qualquer outro produto eletrônico, né? Se você vai fazer essa medição com o ohmmeter apenas, você não consegue dizer que ele está bom ou ruim. Por quê? A pastilha de óxido de zinco, conforme vão acontecendo os surtos de tensão, ela pode ir modificando as características dela. E a tensão de clivagem pode ir subindo. E aí você não tem como saber usando um ohmímetro. Então, se você tem um DPS instalado no teu equipamento, e é muito necessário que você faça medições periódicas, né, como manutenção preventiva, que você tenha certeza de que esse DPS está dentro daquelas características informadas pelo fabricante. Por exemplo, esse DPS aqui, que é um DPS Clamper, que é o Front V175 de 20Ka, ele não tem a tensão de clivagem em 175 volts. Lá no datasheet da Clamper, para esse DPS, você vai ver que a tensão de clivagem é 270 volts. Então esse aparelho aqui, que eu estou demonstrando para vocês, que na verdade vocês podem ter na sua mala de ferramentas, que é um megômetro digital. Esse megômetro digital, ele serve para fazer isso porque ele, no circuito dele, ele tem uma limitação de corrente algo em torno de 1 mA. 1 mA é alguma coisa. Então, se você calibra ele para uma tensão de 1000 volts, quando ele chegar na tensão de clivagem, ele vai gerar essa corrente de 1,5 ampere, 1 mA ou 1 mA e meio, e vai demonstrar a tensão que está ali. Então você sabe que o DPS está de acordo com o datasheet. Se ele tiver com as características alteradas, essa tensão pode chegar a 400 volts, 500 volts, 600 volts e pode estar até circuito aberto. Porque é o que você mede quando você mede com um ohmímetro comum. Com um ohmímetro comum você vai medir um circuito aberto. E você não vai medir a tensão que ele vai disparar quando houver um surto de tensão. Entenderam? Então, pessoal, agora nós vamos demonstrar aqui como funciona esse aparelhinho aqui para vocês medirem com eficiência o DPS, tá ok? Então eu já coloquei aqui para vocês as ponteiras colocadas. Agora eu vou ligar aqui o bengômetro, tá ok? Vou calibrar aqui em 1000 volts. Imagino que eu não sei qual é a tensão de clivagem desse DPS. 1000 volts e vou mandar testar. Ó, quando eu testo, vocês podem ver aqui, ó, 275 volts. Então, esses 275 volts é a tensão em que começa a
região de baixa resistência do DPS. Então a tensão sobe, quando chega a 270 volts começa a ver a região de baixa resistência, e quanto maior a tensão, menor essa resistência. E essa resistência pode chegar até um curto-circuito. Tá, ok? Quando isso chega, essa bandeirinha verde aqui do DPS, ele fica vermelha porque estourou o DPS. Tá, ok? Mas se essas tensões não são com muita intensidade, ele pode ir mudando as características desse DPS, e essa tensão de clivagem aqui, ela pode ficar alterada. E aí você, de preferência, tem que trocar o DPS. Tá, ok? Eu vou fazer um teste agora com a pastilha, só a pastilha, sem ser o DPS completo, tá, ok? Que ela tá aqui, eu vou desligar aqui e vou tirar as ponteiras daqui. Tirar as ponteiras. Vou colocar aqui as garrinhas de jacaré. E vou conectar aqui a nossa pastilha de óxido de zinco. Vou ligar aqui novamente. Eu não sei que pastilha é essa, tá? Então eu vou colocar para 1000 volts também e vou mandar testar aqui. Ó, essa pastilha aqui, a tensão de clivagem dela é de 131 volts, tá, ok? Então vocês veem que tem a diferença, né? Cada DPS que tem sua tensão de clivagem, que é a tensão que começa a ver a região de baixa resistência. Esse megômetro aqui, ele limita a corrente em 1 mA. Então, se você olhar aqui no datasheet da Clamper, você vai ver que esse DPS aqui, que foi o inicial, que é o Front V 175, que é esse aqui, ó, Front V 175 de 20 kA, olha aqui, ó. Então vocês podem ver que a tensão de clivagem dele é realmente 270 volts, como foi visto antes. E aqui a tensão de referência a uma corrente de 1 mA. Tá aqui, ó, que é justamente a corrente de limitação do megômetro digital. Não pode ser feito esse teste com um megômetro analógico, porque o megômetro analógico ele não tem limitação de corrente e você pode danificar o DPS. Agora, se você tem um outro megômetro digital de qualquer fabricante e você olha lá na especificação desse megômetro e você vê lá que a corrente limite dele é 1 mA ou até 2 mA, você consegue fazer esse teste aqui com bastante eficiência. Então esse procedimento ele deve ser inclusive colocado na programação de manutenção preventiva de vocês. Quando vocês vão lá visitar um retificador ou um painel elétrico em que que está equipado com esse tipo de componente, né, que são os DPS, é aconselhável vocês fazerem a verificação da tensão de clivagem dele, porque isso é muito importante. Às vezes o DPS está aberto e a janelinha aqui continua verde, porque ele não está totalmente queimado, tá, ok? A janelinha verde só muda quando ele fecha um curto-circuito. Sem isso, eles não muda a janelinha. Principalmente nos retificadores, é bom ter uns DPS desses aqui sobressalentes, né? Porque vai que você está lá no campo, lá longe, para fazer uma verificação num retificador, e você faz a medição e vê que ele está alterado, o ideal é que você troque logo, porque as visitas nos retificadores, né, retificadores de campo, elas não são de todo dia, né? Você vai lá a cada 15 dias ou a cada semana,
E você pode estar com um componente aí que é um componente de sacrifício, porque ele se sacrifica para proteger o retificador, né? Proteger uma coluna retificadora, os instrumentos digitais, e ele não está protegendo, né? Porque se é um retificador aí de 100 volts, um DPS de 270 já é alto, né? Se ele tiver com uma tensão de clivagem de 550, 600 volts, 700 volts, quando ele começar a atuar, os equipamentos do retificador ou do painel elétrico já começaram a queimar, entendeu? Então é importante vocês fazerem essa verificação nos retificadores, nas visitas que vocês fizerem lá, e ter sempre um DPSzinho de acordo com o equipamento que vocês vão visitar, para vocês trocarem se for o caso, né? E inclusive eu tenho uma informação importante que eu posso dar para vocês, é que a Tanakas, ela testa todos os DPS que equipam os retificadores que ela faz, as válvulas de drenagem também, né? Equipamento de drenagem elétrica, né? Válvula de drenagem é nome antigo, né? E também a gente vai colocar uma tarjazinha nos DPS no valor da tensão de clivagem que foi medido aqui com esse aparelho, que é para vocês, quando receberem no campo, vocês terem um parâmetro, né? Se você não está com o datasheet do fabricante do DPS na mão, você pode fazer uma comparação, né? E aí ver se a tensão que você está medindo lá está compatível com a etiqueta que foi medido aqui na Tanakas. Agora eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se quiserem algum comentário para fazer, por favor, tem o sino da notificação, porque todo vídeo que a gente fizer, vocês vão ser notificados. Não deixem de seguir a gente, que a gente vai atualizando vocês conforme os vídeos vão saindo, né? E esse é o segundo vídeo técnico que nós estamos fazendo. Então, nós aqui vamos falar sobre os retificadores de proteção catódica, os componentes que compõem o retificador, a importância de cada componente dentro do retificador. Vamos falar sobre os produtos da Tanakas também, que fazem parte aí do sistema de proteção catódica, como o registrador de potencial, a chave on-off, o eletrodo de referência, como funcionam, né? As melhores práticas de utilização desses produtos que a Tanakas fabrica, né? E vamos falar do nosso monitoramento remoto também, que está saindo aí, já está em teste aí no campo também, que é muito interessante. E no nossa chave cupom também, que é pequenininha, que está aqui atrás, inclusive, ó, aqui atrás. E é isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês e espero contar sempre com vocês aí para os próximos vídeos. Ok? Muito obrigado.